Eu quero fazer um vídeo de Star Wars há um bom tempo, porque muitas pessoas gostam desse universo expandido. Só que tem um problema, eu nunca parei realmente de fato para observar como esse universo funcionava. Eu acredito que você que é fã desse universo tem algum amigo que tem um certo preconceito com o filme. Então provavelmente você já deve estar acostumado com esse tipo de pessoa que só julga e não procura entender como as coisas funcionam de fato. Eu falo com serenidade que eu já tive muito preconceito com esse filme, porque eu tava com a cabeça muito fechada. Só que eu não consigo entender do porquê eu tava assim, já que eu gosto de universos expandidos e também gosto de fantasia e ficção científica, mesmo Star Wars não sendo ficção científica. Então é algo que me deixa um pouco bolado com a vida, porque eu realmente perdi muita coisa. Nos últimos anos tem saído vários filmes de Star Wars e isso tem complicado ainda mais a minha vida, porque tava todo mundo falando no universo e eu tava boiando sem entender absolutamente nada. A única coisa de Star Wars que eu conhecia eram os jogos de Lego de PS2, que eram muito bons. Só que do mesmo jeito, eu jogava apenas por aventura das fases, porque entender a história que é bom, nada. Tem a coisa mais universal que uma pessoa que não é fã de Star Wars conhece. O Darth Vader, que é um dos vilões mais famosos do mundo. Então praticamente eu não conseguia ver motivos para assistir esses filmes, porque ele se parecia seriamente com One Piece. O anime tem quase 1000 episódios e eu não vou começar a assistir isso, porque eu demoraria 5 anos para começar a chegar nos 500 episódios. Aí faltaria mais 500 episódios, mais 5 anos, uns 20 anos ali eu conseguiria assistir tudo. E eu pensava assim com o Star Wars também, porque são 9 filmes contando com o episódio 9 que vai sair agora em dezembro. E bom, eu resolvi alocar muito tempo do que eu já não tenho para começar a assistir esses filmes. E eu já aviso que eu não sou nenhum tipo de expert nesse universo e tem muitas coisas que eu fiquei viajando enquanto o filme passava, porque ele é um pouco complicado. Na real ele é muito complicado e tem que prestar muita atenção. Se você perder um trechinho do que for, o negócio provavelmente no futuro você não vai conseguir entender alguma coisa que tá acontecendo ali. É bem assim que acontece, é um negócio muito complicado de se entender, mas depois que você pega o ritmo, você consegue ligar os pontos das coisas, do que tá acontecendo. Então fica algo mais fácil quando você realmente vira fã. E ajuda também você pesquisar coisas sobre ele na internet, já que tem histórias paralelas que se passam no mesmo universo, só que é diferente, é algo novo. Então eu recomendo, se você não é fã, que você dê uma olhada nesses universos alternativos também, que é bem legal. Mas os filmes são muito bons também, mesmo eu não gostando muito, porque eu fico meio perdido no meio. Quando eu não estava nem ligando pro universo, eu não entendia do que os filmes se tratavam. Mas agora eu consegui entender que é uma história que se passa há muito tempo em uma galáxia muito distante, formada por planetas de todos os tipos, como por exemplo, planetas desérticos, superhabitados e selvagens, mas todos eles têm a mesma gravidade e atmosfera igualmente habitáveis. Eles são todos iguais, só muda o clima deles. Para que os filmes possam acontecer e para dar mais dinâmica pros episódios, porque é episódio 1, episódio 2, agora episódio 9, isso dá mais dinâmica para os filmes. E que a história é protagonizada por humanos, alienígenas e robôs. E os robôs são os mais legais de todos, na minha opinião. Isso é bem interessante no meu ponto de vista, porque eu não sabia que tinha tudo isso, porque eu nunca tive interesse em entrar nesse mundo totalmente gigantesco. Mas, parando para assistir aos filmes, eu finalmente consegui entender que a força que todos falam, todo mundo comenta sobre essa força, é um campo de energia que une tudo que existe e apenas seres especiais são capazes de senti-la e usá-la ao seu favor como se fossem superpoderes. E também que tem esse lado sombrio que tantos falam, é o uso da força associada ao ódio, à raiva, ao medo e à vingança. Juntando tudo isso é o mal, o lado sombrio da força. Os Jedis
são os Guardiões da Paz e da Justiça na galáxia e usam o lado luminoso da força para fazer isso. E para se tornar um Jedi, precisa de muitos anos de treinamento para conseguir tal feito. E quando está nesse processo de aprendizado, você ganha o nome de Padawan. E como tem um lado luminoso da força, também tem um lado sombrio que se chama Sith, que é a ordem de guerreiras que segue o lado sombrio e são os inimigos do Jedi. E o Darth Vader tá nesse meio, tá nesse bolo dessa galera aí. E uma coisa que eu fiquei desapontado com esse universo: os Stormtroopers são soldados do Império Galáctico. Eu sempre achei eles bem legais e por usarem todas as roupas brancas, eu acreditava que eles eram do bem. Mas é o contrário, porque o Império Galáctico é um governo totalitário e violento que fica na República Galáctica e que ficava no controle do Lord Sidious. Mas algumas coisas ficaram claras pra mim, como por exemplo o R2-D2, que é um robô que trabalha a favor dos Jedi e da Aliança Rebelde, ou o C-3PO, que é um androide de relações sociais que é bem medroso. Mas mesmo conseguindo entender algumas coisas desse universo, muitas vezes eu fiquei muito confuso e não estava conseguindo entender direito como funcionava. Então eu tinha que rever o negócio para conseguir entender de fato o que estava acontecendo. Provavelmente algumas pessoas não vão entender o meu lado e vão falar que eu tô fazendo drama porque eu falei que o filme é complicado. Mas não é bem assim, ele realmente é bem difícil de entender quando você é leigo nesse mundo. Eu acredito que para uma pessoa tão leiga como eu tenho entendido algumas coisas bem importantes que faz o universo andar de fato. Eu gostei desse universo e possivelmente eu vou ir no cinema para ver o episódio 9, que eu acredito que vai estar muito bom, porque o negócio realmente funciona, o universo anda, o universo flui de verdade. Star Wars é um filme muito bom, ele conseguiu me fisgar depois de tanto tempo, mas eu me arrependo imensamente de não ter assistido antes, porque a história é bem complexa e faz você acreditar que ela acontece de verdade, mesmo sendo apenas mais um filme de fantasia. Eu recomendo para você que não assistiu ainda, você vai ficar perdido no começo. Mais uma dica que eu dou: não tentem assistir em ordem cronológica dos filmes, tipo como a história se passa de fato, mas sim pega do primeiro, daquele antigão de 1900 e lá vai bolinha. Pega dele e vai assistindo um por um, na ordem de lançamento, que assim vai ficar mais fácil de entender, porque se for para pegar essas ordens cronológicas, vai ficar uma bola de neve confusa pra você que é leigo nesse mundo, pra gente no caso. Porque o pessoal que já assistiu todos e conhece tudo sobre o universo vai saber, vai entender certinho, mas pra uma pessoa leiga vai ficar muito complicado. Vai por mim, eu tentei.